Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Uma ótima sexta-feira, hoje 5 de julho de 2024. Nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 8. É um capítulo extenso, onde vamos ver sinais, maravilhas, parábolas, mas ele começa com um dado interessante, que o ministério de Jesus era ajudado, sustentado por algumas mulheres, diz o versículo de número 3, e Lucas cita algumas, ele cita Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras mulheres faziam parte do ministério de Jesus Cristo, ou seja, elas ajudavam, estavam ali lado a lado com ele, e é interessante nós percebermos isso de maneira especial. Nós vamos ver aqui Jesus trazendo a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus vai falar acerca de 4 tipos de solos que recebem a mesma semente. Uma parte das sementes cai à beira do caminho, as aves as comem, as tomam, outra cai sobre pedras, outra cai e cresce no meio de espinhos e outras produzem. E ele mesmo vai explicar isso aqui dos versículos 12 até o 15. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira as palavras dos corações para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração de bom e generoso, ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Qual tipo de solo você é? Porque a palavra é a mesma, é a palavra de Deus, essa é a semente. O semeador é aquele que vai transmitindo a palavra do Senhor. Mas como você tem recebido, você tem produzido fruto, a única semente que é favorável aqui é a que produz frutos. Outras vão crescer, vão parar no meio do caminho, outras vão achar que o evangelho é só de coisas boas e nas primeiras provações largam. Outros, os prazeres, os desejos, os deleites dessa vida, as riquezas, vão sufocar e as pessoas vão caindo pelo meio do caminho. Mas que nós sejamos daquelas que recebendo a palavra com alegria para transmiti-la e produzir bastante fruto. Esses que recebem são os que são e fazem parte da família de Jesus. Jesus no versículo 21 vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, ou seja, dão frutos, que nós possamos querer ser realmente da família de Jesus Cristo, porque ele está dizendo exatamente isso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem, que ouvem a palavra de Deus e que colocam essa palavra em prática. Ainda nesse capítulo nós vamos ver alguns sinais maravilhosos. Jesus vai fazer um sinal na natureza, Jesus vai curar um homem possesso e Jesus vai ressuscitar e curar uma mulher. No dia de uma grande tempestade, Jesus adormece no barco e ali os discípulos ficam desesperados e clamam: mestre, mestre, vamos morrer, diz o versículo 24. Mas Jesus se levanta, repreende o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Claro, aquilo fez os discípulos ficarem amedrontados e admirados e perguntarem: quem é esse que até as águas e os ventos lhe obedecem? Chegando do outro lado, nessa travessia que eles estavam fazendo, eles chegam à região dos Gerazenos e ali há uma legião de demônios que dominam o homem, uma legião com milhares de demônios que estavam ali atormentando o homem, que vivia no meio dos sepulcros, e não adiantava prendê-lo porque nada o segurava pela quantidade de demônios que estava. Jesus o liberta daquilo ali, daquela possessão demoníaca, e é interessante que nos versículos 36 e 37, aqueles que sabiam que aquele homem era daquela maneira, viram e contaram para todo o povo que endemoniado fora curado. Ao invés de fazer uma grande festa por aquilo, olha o que acontece no versículo 37. Todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Então ele entrou no barco e regressou. Aquelas pessoas não estavam ali preparadas para a ação de Jesus Cristo. Nós vamos ver no evangelho de Mateus ou de Marcos que aquelas pessoas foram motivadas a mandar Jesus embora por causa da questão dos ganhos financeiros dele, porque ao expulsar os demônios daquele homem, esses demônios entram em porcos e acabam se precipitando no mar, e ali era a fonte de renda daquelas pessoas. Incrível como as pessoas não conseguem se alegrar com os que se alegram, e infelizmente
muitos desses deixaram de receber a presença de Jesus Cristo em suas vidas. Por fim, nós vamos ver Jesus fazendo duas coisas maravilhosas. Entre um milagre e outro, Jesus fazia o quê? Outro milagre. Ele é chamado por Jairo, um dos principais da sinagoga, e diz que a sua filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Então Jesus vai, segue o caminho e para curar aquela menina, diz o versículo 42. No meio do caminho, tinha uma mulher também que estava sofrendo. Por quanto tempo? Por 12 anos também, diz o versículo 43. É interessante que aquela menina, ela viveu 12 anos e morreu. E essa mulher também vivia 12 anos, mais 12 anos de grande sofrimento. E todas elas, quando se encontram com Cristo, eles vão ter ali uma vitória maravilhosa. Aquela mulher, mesmo sem ter ouvido uma palavra direta de Jesus a princípio, ela é curada. Por quê? Porque ela tocou em Jesus Cristo. Versículo 47 diz: na presença de todo o povo, contou porque ela tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Depois daquela cura, ali chegou a notícia de que a filha de Jairo morreu. Não incomode mais o mestre, as pessoas falaram para ele no versículo 49, mas Jesus dá uma palavra de conforto para aquele homem: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Então Jesus segue seu caminho, entra, as pessoas riem quando ele diz que aquela menina está apenas dormindo, mas quando Jesus chega até ela, ele diz: menina, levante-se. Ela levanta-se imediatamente. Jesus manda dar para ela de comer e ali todos ficam maravilhados com aquela ação de Jesus Cristo. Então nesse capítulo nós vemos coisas maravilhosas: a pregação de Jesus, a cura de doentes, o levantamento de pessoas que estavam mortas, a libertação de pessoas endemoniadas. Tudo isso é o ministério de Jesus. Entenda, ele continua fazendo isso. Nós somos aqueles que precisamos dar continuidade a isso, levando a boa semente para que ela possa florescer. Muitas, infelizmente, das palavras que falamos vão cair à beira do caminho, outras vão ser ali colocadas sobre pedras, espinhos vão crescer, mas nós não podemos desanimar, precisamos continuar pregando o evangelho em todos os lugares. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente fim de semana e a paz do Senhor.